Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tecmac Service. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o circuito da tampa. E você vai saber quais componentes são responsáveis. Quando dar esse probleminha na sua lavadora, seja Brastemp ou Consul. Fique até o final, para você ver passo a passo e como resolver. Então, o que acontece? Qual é a observação que a gente tem que ter? Vai aparecer aí para você a observação que você vai ter que, a partir desse momento, começar a observar. O que acontece? Quando a plaquinha, tá? Quando essas placas aqui não tiver a plaquinha, tá ok? Você não vai ter a presença ali do R88, tá ok? Que é o R88, eu falo esse resistor aqui, ó. Tá joia? Ele tá bem aqui, ó. Lá, R88. Quando essa placa não tiver a plaquinha, tá? Que é a plaquinha interface, que eu menciono, beleza? Agora, quando essa placa tiver a plaquinha, tá joia? Ela não vai ter, tá? Ela não vai ter os resistores R37, aqui, ó, R37, R36 e o R88, tá joia? Mas apareceu para você aí o circuito de tampa, né? Que é o circuito sensor com tampa aí. Apareceu para você aí agora, para você saber, né? Identificar. Claro que no curso também fala sobre esse circuito do mapeamento, né? Que é esse mapeamento do circuito sensor de tampa e o sensor magnético, tá ok? Então, para a gente observar, né? Sobre o circuito de tampa, ela é bem simples. O circuito de tampa ela é bem simples. Então, o que a gente tem que observar sobre essas placas? Por exemplo, às vezes você pegou uma placa lá, né? Pegou a placa aí e você foi na casa do seu cliente, né? E viu que a tampa o LED lá tá piscando, né? O LED tá piscando. Aí você olhou o sensor, jampeou o sensor e não aconteceu nada, ainda continua piscando, tá ok? Só que aí você tem que se atentar por um motivo. Você tem que pegar o seu multímetro, né? Claro, você vai pegar a placa. Quando isso acontece, da tampa lá, o sensor, o LED ficar piscando, isso quer dizer que a tampa está aberta, tá ok? Mesmo que a tampa esteja fechada, ela sempre vai acusar que a tampa está aberta. Então, assim, a placa está entendendo que a tampa ainda está aberta. Então, tem que fechar para iniciar ali o processo de lavagem, tá? Então, tem que iniciar isso. Se não iniciar, não vai adiantar, tá ok? Então, quais são os pontos primordiais que você tem que observar, tá ok? Então, isso é um fato interessante. O que você tem que observar? Primeira coisa é ir no sensor magnético, tá ok? O sensor magnético é esse borne aqui, ó, tá ok? É esse borne aqui, ó. Então, para vocês saberem como fazer, se o sensor magnético está funcionando ou não, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar o multímetro na escala, aqui, ó, na escala de 200K, deixa eu ver, aqui, ó, por exemplo, na escala de 200K, né? Tem que ser na escala de 200K, tá, meu querido? Porque se não for, não vai dar certo. Ó. Você coloca na escala de 200K, beleza? Colocou na escala de 200K, você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se essa placa... Eu acho que essa placa deve estar boa, tá? Se não tiver boa, a gente vai falar para você. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tô com problema no sensor de tampa, tá? Vamos supor que eu tô com problema aqui nessa região de fechamento, tá ok? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar aqui o meu multímetro e não der nada, ó, tá vendo que não deu nada? Isso quer dizer que é um BO, tá? Já deu BO aqui, ó. Já era para ter dado, né? Já era para ter dado aqui, ó, uma leitura. Aí não deu, tá vendo? Vamos ver se esse aqui vai dar. Como que é placa para estudo, então vamos ver se esse aqui vai dar. Esse aqui também não deu.
Esse aqui também não deu, ó. Então, deixa eu ver aqui se esse aqui também, se vai dar aqui alguma coisa. Também não deu. E realmente não vai dar, né, meu querido? Realmente não vai dar, porque tá faltando componente na placa, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu quero que você entenda que quando você tiver com um problema nessa região aqui, de fechamento de tampa, você tem que observar o seguinte, colocando na escala de 200K, tá ok? Escala de 200K, como eu disse para você, e você vai colocar o seu multímetro aqui, ó, a ponteira dos seus multímetros aqui, ó, nesse pino e nesse pino. Tem que dar aqui, ó, aproximadamente 32 a 33K, beleza? Se não der essa leitura aqui, ó, se não der essa leitura no seu multímetro, então você tem um problema no fechamento aqui do sensor magnético. Então não adianta jampear que não vai funcionar. Qual é a solução para resolver esse defeito aí no sensor de tampa? Você vai em cima dos resistores R17 e o R21, tá ok? Ele fica nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó, R17, ó. R17 tá aqui, ó, é esse daqui. E o aqui, ó, R21, perdão, R21 e o R17 logo embaixo. Tá ok, ó? R17 e o R21. Beleza? Então esse aí é os dois resistores responsáveis pelo sensor da tampa aqui, ó. Mas aí, professor, tem que trocar? Nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai abrir bem essa região aqui, ó, tem que tomar bastante cuidado, tá ok? Porque tem capacitores aqui, se você não tomar cuidado, você vai arrancar todos eles, ó. Vou colocar bem próximo aqui, ó, R21, R17. Esses outros aqui, pessoal, vocês não mexem não, ó. Tá? Você não mexe não, meu querido, ó. Que são esses resistores R50 e R43, é do divisor de tensão, tá? Então não mexe não. Toma cuidado com esse capacitor C13 aqui. Costuma muito ser arrancado aí quando a pessoa tira a resina. Tá ok, ó? É esse daqui, ó. Então você vai focar no R21 e R17. O que você vai fazer? Você vai ressoldar o R21 e o R17 quando a máquina tiver com o LED piscando. Você vai abrir essa região, vai fazer a ressolda nesse componente, no R21 e R17, vai fazer a ressolda. Fez a ressolda, o que você vai fazer? Você vai colocar lá para teste. 95% de chance de dar certo, tá? 95% de chance de dar certo. Se eu troquei esses resistores, foi 2 vezes, tá? 2 vezes. De muitas placas aí que eu já consertei. 2 vezes que eu já consertei, que eu já troquei os resistores, né? Esses resistores aqui também, eles contêm lá no mapeamento dessas placas blindadas aqui, ó. Tá ok? Então, o que que acontece? E outra coisa que a pessoa me pergunta, tá, professor, mas qual que é o encapsulamento desses resistores aqui? O encapsulamento que eu falo é o tamanho, tá? Que eu falo. O tamanho desses resistores aqui, ó, do encapsulamento, por ser um resistor SMD, é o 0805, tá? Então, só para você ter uma noção do que eu tô dizendo, tá? Então, o encapsulamento desses resistores aqui, ó, eles são pequenos, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu focar bem aqui, ó, lá, ó. O encapsulamento desses resistores aqui, ó, é o 0805, tá ok? É tanto esse, ó, tanto esse quanto esses aqui, tá ok? Desses formatos aqui, ó, é o 0805, que é o encapsulamento desses resistores, tá ok? Aí, acontece muito também de seu sensor, tá? Então, o que a gente faz também? A gente pega lá o sensor magnético e faz um jumper, beleza? Mas quando a gente faz o jumper e não resolve, quando a gente faz o jumper e não resolve, aí é o problema na placa. Tá, professor? E também pode ser um problema no processador, no microcontrolador? Pode, pessoal. Pode ser um problema no processador também. Tá? Pode acontecer. Eu nunca peguei, tá? Eu nunca peguei. Mas pode acontecer de esse
processador aqui, ó, microcontrolador, tá com defeito. Não com defeito, tá, meu querido? Não com defeito. Eu vou te explicar o porquê não com defeito. Vou te explicar. Pode acontecer que nenhum dos terminais aqui esteja com solda fria também. Tá ok? Se caso isso acontecer, de você ressoldar, trocar o componente e não resolver, você vai abrir a região, ó. Você vai abrir essa região aqui, ó, do microcontrolador. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Vai abrir a região do microcontrolador. E o que vocês vão fazer? O que você vai fazer, né? Você vai fazer uma ressolda em todos os terminais desse microcontrolador. Você vai fazer aí uma ressolda mesmo, tá? Aplica aí um fluxo pastoso, aplica solda e ressolda todos os terminais desse microcontrolador. Beleza? A chance também de voltar a funcionar é de 95%. Ok? Caso você tenha feito tudo isso aqui e não resolveu, vem em cima do microcontrolador. Pode acontecer de um terminal estar com solda fria e ele não mandar esse pulso lá, né? Para fazer o fechamento de tampa ali. Ok? Que é mandar um sinal lá pro sensor, né? Fazer um fechamento de tampa. Quando encosta um ímã lá, né? Faz o fechamento e não acontece, que é uma frequência, né? Então é só fazer uma ressolda em cima do microcontrolador. Fechou? E a chance de isso dar certo é 95%. Beleza? Então, assim, é muito grande. Tá joia? Então, meu querido, pode acontecer também, pelo fato de não ser tampa, não ser sensor, pode ser o fato também de o microcontrolador estar ruim. Mas assim, a chance é bem mínima, a chance é pouca, tá? A chance é bem mínima, a chance é pouca disso não acontecer, tá? De ser o microcontrolador. Mas a gente nunca se sabe, né? A gente nunca se sabe, porque o microcontrolador é o que manda, né? Ele é o coração dessa placa que ele manda, então ele manda acionar tudo, ele manda acionar transistor, manda acionar, manda pulso pro diodo aqui, ele manda todos os sinais aqui para funcionamento dessa placa, né? Ele recebe aqui os 5 volts, certo? E ele recebe todo o sinal aqui. Então, se ele tiver ruim também, né? Ainda mais a saída aqui, que manda um pulso para acionar aqui, para fazer aqui, né? O fechamento desse sensor magnético não funcionar, a chance é muito grande também de ser ele. Mesmo fazendo ressolda, pode ser ele também, tá? Eu nunca peguei, mas a chance de ser ele é mínima. Entende? A chance de ser ele é mínima. Tá ok? Então, meu querido, sobre o circuito e sensor de tampa, é justamente muito simples, tá? Ainda mais ainda mais se tratando de sensor magnético, tá ok? Então, porque o fechamento de tampa é do AC2 para o fechamento de tampa, certo? É do AC2 para o fechamento de tampa. Ok? Então, vocês podem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, você pode ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui, ó, o comum, ó, porque aqui é o seguinte, ó, aqui é o AC1, certo? E aqui é válvula, ok? Aqui é o AC2 e fechamento de tampa, ó. Tá joia? Aqui é o fechamento de tampa. Então, se eu pegar aqui o fechamento de tampa, ó, você pode ver que ele é jampeado com comum, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Você pode ver que o fechamento de tampa ele é fechado com comum. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. O R37. Se eu pegar aqui no R37, ó. Bem aqui, ó. E encostar aqui, ó. Olha lá. Ele vai bipar, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha lá. Olha lá, e vai bipar. Tá vendo lá, ó? Por que ele vai bipar? Porque ele é o fechamento de tampa. Então, AC2 aqui, ó. AC2, ó. AC2 fecha com esse. Entendeu?
e esse é jampeado com esse, ó, que é o comum, ó. Entendeu? É o comum, ó lá. Ele vai bipar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, ó. Então, a gente tem aqui o AC1, certo? A gente tem aqui AC1, válvula, né? Temos o pressostato, AC2 e o fechamento de tampa. Então, se eu não fechar aqui o AC2 com fechamento de tampa, não vai dar certo. Entendeu? Aí tem alunos que só fecham aqui, ó. AC1, AC2 e pronto. E fecha aqui e esquece de fechar a tampa. Quando for testar a placa, tem que fazer o quê? Energizar, né, a placa. AC1, AC2. AC2 faz o jampeamento com a tampa aqui, ó. Então vai ser junto, né? Vai fazer um jump daqui para cá. Beleza? E fechar o sensor magnético, né? Como é que fecha? Esse com esse. O do meio não, tá? Vai fechar esse pino aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, assim. Esse pino da esquerda e o pino da direita. Esse é o fechamento do sensor magnético. E o AC1, aqui, ó, AC1 vai ser energizado, AC2 vai ser energizado, só que na hora para fechar a tampa vai ser AC2 com o fechamento de tampa. Beleza? Com o fechamento de tampa. Então, é só pegar aqui, ó. Pega um cabo de alimentação AC1, certo? O AC2 você já pode jampear um fio para cá. Então, você já vai fechar os dois aqui ao mesmo tempo. E fechar aqui também o sensor magnético. Beleza? Que é o sensor da tampa lá. Fechou? Então, aqui não tem erro, tá? O fechamento aqui não tem erro. Beleza? Fez o fechamento aqui bonitinho. Não funcionou. Não funcionou. O que vai acontecer? Aí você já vai saber aonde é que vai estar o defeito. Se o defeito vai estar no circuito de tampa ou no circuito do sensor magnético. Lógico, né? Seguindo aquela regrinha que eu falei para vocês. Tá joia? Se essas placas não tiver a plaquinha, ela não vai ter o R88. Tá ouvindo? Não vai ter o R88. Então, assim, se ela não tiver a plaquinha, ela não vai ter o R88. Agora, se ela tiver a plaquinha, ela não vai ter o R37, R36 e R88. Ok? Então é isso, é seguir a regra. Se tiver dúvida, vá lá no mapeamento dessas placas, procura lá circuito de tampa, circuito sensor magnético. Vocês vão achar lá e vai ter a legenda bonitinho para vocês identificar o passo a passo, e tem a observação lá em vermelho para você entender o que vai acontecer. Beleza? Então é muito simples isso aí, tá? Não tem erro. É só você estar assistindo aqui, né, a videoaula desse curso, mas também não deixar de acompanhar o mapeamento dessas placas aqui, que a gente já disponibiliza para você quando você compra o curso. Beleza? Então, vamos supor assim, ter o costume de procurar lá no mapeamento, tá ok? Fechou? Então, sobre toda essa área aqui do circuito do sensor magnético, não ficou nenhuma dúvida. Por quê? Porque esse circuito do sensor magnético, ele não tem muita dúvida, tá? Ele não tem, assim, muita, vamos supor assim, muita dificuldade. Claro, a gente tem que explicar que não seja de forma que você tenha dúvida, mas sim como resolver esse problema. Então, por isso que eu falo, quando você faz o curso, você já tem que pegar o curso e já pegar para resolver o problema. A Tecmax Service, quando ela elabora um curso, é para você já resolver o problema do cliente, é já para você resolver o problema que tem que ser resolvido. Então, foi como eu falei para você. Pegou esse problema, já vai lá em cima do R17, R21 e pronto. Sem balela, sem enrolação. E já para pegar e já resolver o problema, já ganhar o dinheiro e entregar para o cliente. Não tem dessa aqui não, de ficar, deixa eu ver a tensão que chega aqui, a tensão que chega. Isso aqui é mais para confundir a sua cabeça.
É para confundir a sua cabeça e você ter dificuldade e ter que ficar comprando outros módulos de curso e assim você não aprende nada, né? Então é por isso que a gente tem um suporte, né, técnico todos os dias e a gente tem esse ensinamento dinâmico para você entender que comprou o curso, já tem que pegar e mão à obra, né? Já resolveu o problema, entendeu? Para você já começar a ganhar dinheiro, porque você não pode ficar perdendo tempo aqui. Então já tô te passando dicas, tô te passando uns pulos do gato aqui para você já pegar uma placa dessa aqui, caso chegue para você já em cima do defeito. Ah, professor, meu sensor magnético aqui, ele não só fica, já jampeei, não resolveu, já fiz a ressolda, não resolveu, jampeei o sensor também não resolveu, troca os resistores, acabou. Troca o R17, R21, ou se precisar, troca o R37, R36, isso vai depender muito, né, de placa para placa, entendeu? Como eu disse para vocês aí no início, né, dessa aula 3 aqui, sem perder tempo, tá ok? Então, é para vocês não perder tempo em ficar procurando tensão. Ah, deixa eu ver a tensão que está chegando aqui. Ah, a tensão que chega aqui é de 2,5. A tensão que está chegando aqui é 4,5. Não, meus queridos. Não, meu querido. Você não vai fazer isso. Sensor magnético é um circuito simples de identificar. Não é difícil. Não é difícil de identificar esse circuito. Ainda mais com essa videoaula agora que está clareando sua mente. Tá ok? Tá piscando, jampeou o sensor magnético, não é, o fechamento de tampa tá certinho, fechou o sensor magnético, ainda continua piscando, vai lá em cima do R17, R21 e já faz a ressolda. Não resolveu? Troca o componente, vai resolver na hora, fechou. Eu tô falando isso para vocês e o LED lá ainda continua piscando, são o R17 e o R21. E isso vai depender de placa para placa. Tá ok? Pode acontecer também de ser o R37 e o R36. Tá joia? Para de perder tempo de ficar medindo tensão em placa. O defeito ele é iminente. Qual é o defeito? LED piscando. Já fechei sensor, já fechei tampa, ainda continua piscando. Vai lá em cima do defeito que eu acabei de mencionar. Acabou. Pronto. Resolveu o problema, entrega para o cliente e já era. Já está resolvido o problema. Beleza? Para você não ficar perdendo tempo. Aí você perde tempo, dor de cabeça, transtorno e não resolve o problema. Entendeu? Aí você vai chamar o professor vai falar, olha, vai em cima desse resistor, vai em cima desse defeito. Entende? Então assim, não perca tempo da sua vida em ficar medindo tensão em placa. Não fica perdendo tempo. Sendo que o defeito ele já existe em um componente. O defeito ele já existe ali. Então é só trocar um componente que faz o fechamento daquele circuito. Então eu estou contando isso para você porque eu já tenho uma experiência bem vasta nessas placas. Então eu estou contando o que eu faço quando eu pego essa placa. Entende? É como se eu estivesse aí com você, falando para você assim, ó, abre a região e faz isso aqui. Pronto. Resolve o problema. Agora esse papinho, mede tensão, mede aquilo, faz isso, faz aquilo. Você vai abrir a placa todinha e não vai resolver o seu problema. Entendeu? Então, é igual eu te falando, igual falando com você. Igual eu estou te falando com você. Para você chegar ao objetivo, tem que ser o mais simples possível. Não ficar procurando defeito aonde não tem, tá ok? Então essas placas aqui, tem muita gente que tem medo de pegar essas placas justamente por causa disso. Por causa de tensão. Tem que ficar medindo a tensão de saída. Tem que ficar medindo isso. É por isso que muito técnico não pega essas placas aqui para reparar, justamente por causa de ensinamentos, vamos dizer assim, que dificulta. Sinceramente, dificulta. Sendo que é um problema simples de resolver e dificulta. Olha para você ver, o circuito de tampa e sensor magnético é um circuito simples.
mas ainda a pessoa tem a dificuldade. Por quê? Porque tem gente que ensina falando, mede tensão em cima do resistor R21, se essa tensão não te... vê se qual é a tensão que está saindo lá do microcontrolador, até chegar lá no R21. Não faz sentido isso. Isso não faz sentido, tá ok? O defeito é eminente? O defeito é real? Sim. Aonde? Sensor da tampa. Se é o sensor da tampa, então vamos lá, vamos resolver o probleminha do sensor da tampa. Fechou? É simples, fácil, dinâmico, sem enrolação. Aqui na Tecmax Serve não tem enrolação, a gente ensina de verdade, como se a gente estivesse aí com você ensinando pessoalmente. Fechou? Beleza, meu querido? Então, meu querido, se você gostou desse vídeo, foi útil para você, já compartilha esse vídeo para todos aí que você conhece, você que é técnico, compartilha com seus colegas, para eles terem um conhecimento básico sobre essas placas blindadas, beleza? Quem tiver interesse de fazer o curso Electrolux e Brastemp Consul, o link está na descrição do vídeo, basta chamar a gente lá e a nossa equipe vai te direcionar pelos preços aí que está na promoção do mês de janeiro até março, beleza, meus queridos? Então, fico por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu família, tamo junto, fui!